Esteja atento. Basta uma noite para o conflito Israel-Irã explodir. O preço do petróleo dispara, cadeias de suprimentos travam, investidores recuam, clientes desistem, funcionários ficam inseguros. Como você vai segurar as pontas? Isso não é só gestão, é um teste de caráter. Você conduz com jogadas de curto prazo ou está ancorado em fé firme e valores inegociáveis? Identifique seu elo mais fraco. Fortaleça a disciplina financeira. Tenha reserva de emergência. Proteja-se contra riscos. Construa uma empresa que semeia esperança, não pânico. Crise é só um teste para mostrar quem permanece de pé e vai além, guiado por visão, integridade e confiança em Deus. Bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar sua mentalidade e impulsionar você a agir. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário para que possamos nos comprometer a orar pelo crescimento e prosperidade do seu negócio. Explore as lições de hoje para descobrir exatamente como se tornar alguém que encontra oportunidades na crise, de acordo com o propósito de Deus. 1. Contexto do conflito Israel-Irã, um sinal dos tempos. No dia 12 de junho de 2025, o mundo testemunhou uma virada geopolítica grave. Israel realizou ataques aéreos contra instalações nucleares do Irã, ao que o Irã respondeu com uma onda de centenas de drones direcionados ao território israelense. Esse confronto militar não é apenas uma escalada de uma guerra fria que se arrasta há décadas entre as duas nações, mas também um alerta para a comunidade global, especialmente para a comunidade cristã, que permanece vigilante e aguarda o cumprimento das profecias bíblicas. O Irã, como uma nação islâmica xiita com ambições de dominar o Oriente Médio, há muito tempo declarou sua inimizade a Israel, a única nação judaica do mundo e a terra onde Deus estabeleceu sua aliança. Por meio de grupos representantes como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, o Irã criou um cerco estratégico ao redor de Israel. Enquanto isso, Israel teme que o programa nuclear do Irã não seja apenas um desafio militar, mas uma ameaça existencial. O evento de 13 de junho não é um acaso, mas o resultado inevitável de um conflito profundamente enraizado em significados religiosos, históricos e proféticos. 2. Ezequiel 38, uma visão da batalha final. Ezequiel capítulo 38 delineia um cenário profético no qual povos das regiões do norte e do leste se reunirão para atacar Israel nos últimos dias. Liderando essa coalizão está uma figura chamada Gog, príncipe de Meseque e Tubal, interpretada por muitos estudiosos como uma aliança de nações da Ásia Central, Rússia, Irã e outros países islâmicos. Nesse contexto profético, o Irã, conhecido na escritura antiga como Pérsia, é mencionado explicitamente. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e sê tu o guarda deles. Depois de muitos dias serás visitado. A Pérsia, a Etiópia e Pute estarão com eles, todos eles com escudo e capacete. Isso faz com que muitos intérpretes bíblicos creiam que o conflito atual entre Israel e Irã não é apenas uma disputa geopolítica, mas um passo de preparação para a grande guerra anunciada na Bíblia. Este é o tempo em que as nações se levantarão contra o povo de Deus, mas também é o momento em que o Senhor julgará e manifestará sua glória entre as nações. Com uma voz forte, emocional e envolvente, com pronúncia perfeita do português do Brasil. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. 3. O papel dos empreendedores cristãos, pioneiros no campo espiritual e prático. À medida que o mundo entra numa era de instabilidade, o papel dos empreendedores cristãos torna-se mais vital do que nunca. Diferente de analistas que enxergam a realidade apenas pela lente econômica, política ou militar, o empreendedor cristão deve perceber a realidade com olhos lavados pela palavra de Deus e com um coração que teme ao Senhor.
Como agentes do mercado, investidores, donos de empresas ou consultores, os empreendedores cristãos são chamados não apenas a buscar lucro, mas a viver e atuar para a expansão do reino de Deus. O conflito Israel-Irã pode desencadear fortes oscilações no mercado de petróleo, nas cadeias de suprimentos globais, nos fluxos de capitais internacionais e no sentimento dos investidores. Contudo, em meio à tempestade, o empreendedor cristão precisa ser um farol para os outros. Eles não se apressam em seguir o medo, nem se deixam levar por ondas de especulação antiética. Em vez disso, respondem com a sabedoria de José no tempo de fome no Egito, agem com a estratégia de Daniel na corte real da Babilônia e carregam o coração de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Neste tempo, eles podem 1. O conteúdo da profecia em Ezequiel 38, a ameaça do norte. A profecia em Ezequiel 38 descreve um grande ataque de uma coalizão de nações liderada por Gog, da terra de Magog, contra Israel nos últimos dias. As nações mencionadas nessa profecia incluem Magog, Meseque e Tubal. Essas nações são comumente associadas por estudiosos à Rússia ou à Turquia moderna. Essas nações desempenharão um papel importante no ataque contra Israel, sendo descritas como a cabeça de uma aliança de nações do norte. Pérsia. Este é o atual Irã, uma nação central no conflito atual entre Israel e Irã, onde o programa nuclear iraniano e seu apoio a grupos hostis a Israel criaram uma atmosfera tensa e um risco de conflito. Cush. Put. Acredita-se que sejam Etiópia, Sudão e Líbia. Essas nações podem se juntar à coalizão contra Israel. Gomer e Bet Togarma. Podem representar a Turquia ou outras regiões mais ao norte, sendo que a Turquia se destacou como um ator estratégico na região. Essa profecia descreve uma invasão em grande escala contra Israel, mas a promessa de Deus é que ele intervirá e protegerá seu povo. Não importa quão poderoso seja o inimigo, Deus executará juízo e manifestará sua glória. Ezequiel 38, versículos 18 a 23. 2. Relação com o conflito Israel-Irã atual. O conflito atual entre Israel e Irã levantou muitas especulações sobre se ele seria o cumprimento da profecia de Ezequiel 38. Contudo, alguns fatores precisam ser analisados com cuidado. Irã, Pérsia, tem desempenhado um grande papel em sua relação hostil com Israel, especialmente através do apoio a grupos como Hezbollah e Hamas, o que faz Israel temer o programa nuclear iraniano. Embora o envolvimento do Irã nesse conflito seja claramente um fator-chave, as outras nações mencionadas na profecia ainda não se uniram plenamente a essa coalizão. Gog do Norte. A profecia em Ezequiel 38 fala de uma coalizão liderada por Gog, vindo do norte. Embora Rússia e Turquia tenham grande influência na região, nenhuma das duas nações participaram diretamente do conflito entre Israel e Irã até o momento. Portanto, a ausência de envolvimento direto da Rússia ou da Turquia pode indicar que essa profecia ainda não foi totalmente cumprida. Coalizão ampla. Nações como Sudão, Líbia e Etiópia ainda têm um papel incerto neste conflito. Embora alguns desses países possam ter relevância em guerras regionais, no momento, eles não participam diretamente do conflito Israel e Irã. Situação de Israel. Na profecia, Israel é descrito como vivendo em segurança, Ezequiel 38:8. No entanto, atualmente Israel enfrenta muitas ameaças de forças armadas e grupos hostis. Isso pode indicar que a profecia ainda não foi completamente cumprida, pois Israel ainda não está no estado de segurança descrito pela profecia. 3. A importância da prudência na interpretação das profecias. Tradução fiel para o português do Brasil, com precisão teológica evangélica, preservando 100% do conteúdo original em um estilo claro e pastoral. Embora existam semelhanças evidentes entre a profecia em Ezequiel 38 e o atual conflito Israel-Irã, os teólogos incentivam a prudência ao interpretar e relacionar eventos atuais com profecias bíblicas. Em especial, enquanto alguns elementos da profecia podem estar se cumprindo, muitos outros ainda não estão claros.
É importante reconhecer que o cumprimento das profecias pode se desenrolar ao longo de diferentes etapas e processos. Portanto, em vez de apressar conclusões, os crentes devem concentrar-se em oração, aprofundar seu entendimento bíblico e manter uma vigilância espiritual nestes tempos incertos. Ao mesmo tempo, confiar na intervenção de Deus e em sua proteção continua sendo essencial. Risco e oportunidades para empreendedores cristãos no contexto de instabilidade geopolítica. No cenário atual, em que eventos como o conflito Israel-Irã exercem uma influência profunda na política, na economia e na sociedade global, o empreendedor cristão não pode agir apenas segundo princípios empresariais convencionais. Ele precisa agir de forma vigilante e sábia, combinando percepção realista, fé profunda e responsabilidade prática. O chamado de Provérbios 3, versículos 5 a 6, é a chave para navegar por esses tempos difíceis. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 1. Entender o tempo. Dominar a situação para agir com retidão. Para agir de forma responsável e eficaz, o empreendedor cristão deve se munir de um conhecimento sólido sobre os fatores externos que impactam seus negócios e sua vida. Acompanhar os acontecimentos. Em tempos de instabilidade como o atual conflito Israel-Irã, manter-se atualizado por meio de fontes confiáveis como Reuters, BBC ou NBC News é fundamental. O empreendedor deve entender como esses eventos afetam a economia global, incluindo a flutuação dos preços do petróleo, possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos e a volatilidade dos mercados financeiros. Essas mudanças podem impactar diretamente as empresas, desde custos operacionais até a demanda dos clientes. Estudar a Bíblia. O empreendedor cristão também precisa ter uma compreensão profunda do que a Bíblia ensina sobre os tempos do fim, especialmente profecias como as de Ezequiel 38. O estudo das Escrituras o ajuda não apenas a enxergar com mais clareza os acontecimentos mundiais, mas também a compreender a essência espiritual desses eventos, evitando pânico ou especulações equivocadas. A visão que vem da Palavra de Deus oferece consolo e esperança, ajudando o empreendedor cristão a manter a paz interior, mesmo quando o mundo ao redor está instável. Análise econômica. Uma parte importante de entender o tempo é preparar-se para cenários econômicos adversos. Conflitos podem gerar fortes oscilações nos preços do petróleo, afetar cadeias de suprimentos e provocar quedas no mercado financeiro. O empreendedor cristão deve analisar esses impactos e elaborar planos de contingência para a empresa, desde ajustar estratégias financeiras até diversificar fornecedores. É preciso ser flexível e perspicaz para identificar novas oportunidades e, ao mesmo tempo, minimizar riscos desnecessários. 2. Agir conforme a visão. Integrar fé e responsabilidade. Depois de entender bem a situação e se preparar para imprevistos, o empreendedor cristão deve agir com responsabilidade. Isso requer viver segundo a visão recebida de Deus e tomar decisões fundamentadas na fé, não no medo. Manter a fé e a paciência. Conflitos e crises podem gerar medo, mas com fé em Deus, o empreendedor cristão pode manter a paz. Filipenses 4, versículos 6 a 7, nos lembra a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Ao agir, o empreendedor deve confiar na direção de Deus e caminhar nessa paz. Demonstrar a fé com ações responsáveis. O empreendedor cristão não pode agir buscando apenas interesses pessoais, esquecendo a responsabilidade com a comunidade. Mateus 25, versículo 14 a 30, ensina que cada pessoa recebe talentos e recursos para administrar.
Em tempos de crise, o empreendedor cristão deve focar em servir a comunidade, por exemplo, oferecendo produtos e serviços úteis, ajudando pessoas afetadas pelo conflito ou participando de iniciativas humanitárias. O sucesso empresarial não se mede apenas pelo lucro, mas por como o negócio serve à sociedade e glorifica a Deus. Diversificar investimentos e gerenciar riscos. Diante de volatilidades globais, a gestão de riscos torna-se indispensável. O empreendedor cristão deve diversificar suas fontes de investimento e buscar oportunidades sustentáveis, evitando ganhos meramente especulativos. Especialmente, ele precisa ter um planejamento financeiro de longo prazo, garantindo que, mesmo em tempos difíceis, a empresa permaneça sólida. 3. Oportunidades em meio aos desafios. Encontrar oportunidade na crise. Em toda crise, existem oportunidades ocultas. No contexto de conflitos e instabilidade, empreendedores cristãos podem identificar novas oportunidades de negócio. Por exemplo, oferecer produtos alternativos para substituir lacunas em cadeias de suprimentos interrompidas ou desenvolver serviços digitais em períodos de distanciamento social. Eles podem liderar iniciativas inovadoras e gerar valor não apenas econômico, mas também espiritual para a comunidade. Agir conforme a visão, combinando fé e responsabilidade em tempos de crise. Em um mundo cada vez mais incerto, especialmente diante do conflito Israel-Irã e suas amplas consequências, o empreendedor cristão é chamado não apenas a compreender a situação, mas também a agir conforme a visão que Deus concedeu. Essa visão inclui não apenas enxergar oportunidades em meio à adversidade, mas também orienta o empreendedor a tomar decisões responsáveis, éticas e voltadas para o bem comum. 1. Orar por direção. Tiago 1, versículo 5 nos lembra: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A oração é a chave para o empreendedor cristão receber direção clara do Senhor em cada decisão de negócio. Orar pela paz. Conflitos e guerras são tragédias não apenas para as nações diretamente envolvidas, mas para toda a comunidade global. O empreendedor deve interceder pela paz, por cessar fogos e pela proteção dos inocentes em zonas de guerra. Orar por direção nos negócios. Em tempos de instabilidade, decisões de negócios podem ser difíceis e ter impactos significativos no futuro. O empreendedor cristão deve buscar a direção do Senhor para cada decisão, pedindo sabedoria para gerar benefício não apenas para si mesmo, mas também para a comunidade e para a glória de Deus. 2. Investir com ética. Evitar apoiar guerra e injustiça. Mateus 6, versículo 24 nos adverte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso, ao investir, o empreendedor cristão deve ter cuidado para garantir que suas escolhas não apoiem indústrias que contribuam para a guerra, injustiça ou crimes de guerra. Investir com ética. Uma escolha sábia. É aplicar recursos em fundos ou empresas que sigam critérios ESG, ambiental, social e governança, como o iShares MSCI KLD 400 Social ETF nos Estados Unidos ou a Natura no Brasil. Essas empresas têm foco em desenvolvimento sustentável e padrões éticos, evitando a produção de armas ou setores que prejudiquem o meio ambiente e a sociedade. Evitar investir em fabricantes de armas. O empreendedor cristão deve evitar investir em indústrias de armamentos, setores ligados a conflitos bélicos ou exploração insustentável de recursos naturais. Essa postura não é apenas uma forma de se distanciar da injustiça, mas também uma contribuição prática para a paz e para a construção de um futuro mais promissor. 3. Apoio humanitário. Levar esperança a quem sofre. Como seguidores de Cristo, somos chamados não apenas a cuidar dos nossos próprios interesses, mas a agir para consolar e ajudar quem mais precisa.
O empreendedor cristão pode se envolver em ações humanitárias para socorrer pessoas afetadas por conflitos e desastres. Contribuir para organizações de ajuda. Organizações como a One for Israel oferecem assistência para pessoas em necessidade em Israel e em regiões afetadas por conflitos. O empreendedor cristão pode contribuir financeiramente ou se voluntariar nessas ações para levar ajuda imediata aos necessitados. Organizar iniciativas comunitárias de apoio. O próprio empreendedor pode organizar ou apoiar ações de auxílio comunitário, como distribuição de alimentos, medicamentos ou serviços essenciais para quem sofre as consequências da guerra. 4. Preparar o negócio, garantir resiliência em um ambiente instável. Diante de uma crise global, o empreendedor precisa preparar bem sua empresa, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também com estratégias de longo prazo para enfrentar a instabilidade econômica. Criar um fundo de emergência. Montar uma reserva financeira é crucial em tempos de incerteza. O empreendedor deve estar preparado para lidar com emergências, como recessões econômicas ou interrupções nas cadeias de fornecimento. Diversificar o portfólio de investimentos. O empreendedor cristão deve diversificar seus investimentos, não apenas em diferentes setores, mas também em diferentes regiões geográficas, para reduzir riscos. Desenvolver planos de contingência. É necessário elaborar planos de ação para os piores cenários, incluindo cortes de custos, ajustes de estratégias e busca de novas oportunidades. Isso não apenas ajuda a empresa a sobreviver em tempos de crise, mas também cria condições para que cresça quando o mercado se recuperar. O Brasil é um país com uma economia forte e muito potencial, mas também enfrenta diversos desafios, especialmente no contexto de instabilidade global e na crescente demanda por soluções sustentáveis. Empreendedores cristãos no Brasil podem aplicar as estratégias abaixo não apenas para desenvolver seus negócios, mas também para contribuir com mudanças sociais positivas, tornando evidente a influência da fé no ambiente empresarial. 1. Investir em setores em expansão. O Brasil possui uma economia em constante crescimento, com diversas oportunidades em setores como agricultura, fintech e energia renovável. O empreendedor cristão pode aproveitar esse potencial para construir uma base empresarial sólida e, ao mesmo tempo, adotar estratégias de investimentos sustentáveis. Agricultura. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, especialmente em setores como café, soja e açúcar. O empreendedor cristão pode investir em tecnologias agrícolas modernas, como a agricultura de precisão, smart farming, para aumentar a produtividade e reduzir os impactos negativos no meio ambiente. Investir nesse setor não apenas impulsiona o crescimento financeiro, mas também contribui para a segurança alimentar global. Fintech. Com o rápido avanço da tecnologia e a grande demanda de empresas e indivíduos por acesso a serviços financeiros, o setor fintech no Brasil está vivenciando um crescimento notável. O empreendedor cristão pode investir em empresas de fintech que oferecem serviços como pagamentos online, crédito ao consumidor ou soluções financeiras para pequenas empresas, gerando valor financeiro e, ao mesmo tempo, ampliando o acesso da comunidade a recursos financeiros. Energia renovável. O Brasil possui um grande potencial em energia renovável, especialmente energia solar e eólica. Investir nesse setor permite que o empreendedor cristão contribua para a preservação ambiental, além de aproveitar oportunidades de desenvolvimento sustentáveis alinhadas aos valores éticos da fé cristã. 3. Impacto social. Contribuir para a transformação positiva. O empreendedor cristão tem uma missão que vai além do crescimento do seu negócio. Ele também é chamado a gerar impacto social positivo. No contexto do Brasil, onde ainda existem muitas áreas carentes e com falta de recursos, os empreendedores cristãos podem contribuir para o desenvolvimento social sustentável por meio de iniciativas humanitárias. Apoiar projetos de educação e saúde.
Investir em projetos educacionais e de saúde em comunidades pobres ou em favelas é uma forma de o empreendedor cristão demonstrar generosidade e responsabilidade social. Isso pode incluir oferecer bolsas de estudo para estudantes carentes, construir escolas ou estabelecer unidades básicas de saúde em regiões vulneráveis. Desenvolver programas de capacitação profissional. Outra estratégia é apoiar programas de capacitação profissional para pessoas em situação de pobreza, ajudando-as a conseguir empregos estáveis e autonomia financeira. Esses programas não só melhoram a vida individual, mas também contribuem para o desenvolvimento econômico sustentável da comunidade. Parcerias com instituições de caridade e ONGs. O empreendedor cristão também pode colaborar com instituições de caridade como o INTA, Instituto Nacional de Tecnologia e Ação, para apoiar iniciativas humanitárias no Brasil, incluindo programas de assistência emergencial, proteção infantil e oferta de serviços de saúde para pessoas em situação de abandono. 4. Construir modelos de negócios sustentáveis. O Brasil está avançando em direção a uma economia mais sustentável, e o empreendedor cristão pode liderar esse movimento, desenvolvendo modelos de negócio baseados em valores éticos e preservação ambiental. Empresas sociais e verdes. Investir em empresas sociais ou em negócios verdes pode gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Esses modelos empresariais não se concentram apenas no lucro, mas também na solução de problemas sociais e na conservação dos recursos naturais. Inovação e criatividade. O empreendedor cristão pode buscar soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental do seu negócio, por exemplo, desenvolvendo produtos reciclados ou utilizando energia renovável. Isso faz com que a empresa opere de forma eficiente e ecologicamente responsável, refletindo a fé cristã nas práticas empresariais diárias. 4. Construir modelos de negócios sustentáveis. O Brasil está avançando em direção a uma economia mais sustentável, e o empreendedor cristão pode liderar esse movimento, desenvolvendo modelos de negócio baseados em valores éticos e preservação ambiental. Empresas sociais e verdes. Investir em empresas sociais ou em negócios verdes pode gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Esses modelos empresariais não se concentram apenas no lucro, mas também na solução de problemas sociais e na conservação dos recursos naturais. Inovação e criatividade. O empreendedor cristão pode buscar soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental do seu negócio, por exemplo, desenvolvendo produtos reciclados ou utilizando energia renovável. Isso faz com que a empresa opere de forma eficiente e ecologicamente responsável, refletindo a fé cristã nas práticas empresariais diárias. Conclusão aprimorada. Empreendedores cristãos no contexto do conflito Israel-Irã e da profecia de Ezequiel 38. O conflito entre Israel e Irã, ocorrido em 12 de junho de 2025, marcado por intensos ataques aéreos e ondas de drones de retaliação, abalou o cenário geopolítico e levou especialistas e crentes a revisitarem as antigas palavras das Escrituras. Seria este o alicerce para a visão descrita em Ezequiel 38? Estariam as nações mencionadas há milhares de anos se alinhando silenciosamente para uma batalha há muito profetizada? A única resposta verdadeira é esta: somente o Senhor sabe exatamente quando cada profecia se cumprirá em sua totalidade. O que importa para o povo de Deus, especialmente para os empreendedores cristãos, encarregados de administrar fluxos econômicos, gerar empregos e conectar os valores do reino a um mercado secular, não é entrar em pânico, nem cruzar os braços, e muito menos se deixar levar por especulações sem fundamento. Um verdadeiro empreendedor cristão entende que cada movimento da história se desenrola debaixo da mão soberana do Criador. Por isso, o que se exige de nós é discernir o contexto com olhos proféticos, orar por uma visão clara e agir com uma sabedoria forjada nas Escrituras e aprimorada pelo conhecimento empresarial moderno. Na prática dos negócios hoje, isso significa que nossas orações precisam se materializar em estratégias baseadas em dados, planos realistas e estruturas flexíveis. Revisar a cadeia de suprimentos.
Conflitos no Oriente Médio sempre ameaçam o fornecimento global de petróleo, elevando os custos de transporte e produção. É fundamental auditar fornecedores-chave, negociar contratos de longo prazo com cláusulas flexíveis e expandir redes logísticas em múltiplos países, evitando concentrar todos os recursos em um único ponto. Gerenciar riscos financeiros. Líderes devem considerar mecanismos de hedge para taxas de câmbio e custos de matérias-primas, além de manter um índice de capital próprio saudável para não depender excessivamente de financiamentos bancários, especialmente quando as taxas de juros oscilam de forma imprevisível em períodos de crise.